Olá, eu estou aqui num córregozinho, num riozinho, que me fez lembrar de uma passagem bíblica, no qual Jesus, lá em João 7, fala o seguinte: quem crê em mim, do seu interior fluiriam rios de água viva. Ou seja, você foi criado, se você crê em Jesus, você foi criado com rios de água viva brotando do teu interior. E eu estou aqui num riozinho lindo, água transparente, e me fez lembrar de um outro versículo bíblico, quando Jesus estava frente a uma mulher samaritana, e Jesus pediu um gole de água para ela, e ela achou estranho, porque os samaritanos não se davam com os judeus. E aí Jesus falou o seguinte para ela, falou assim: se você soubesse quem te pede água, você me pediria, e eu te daria de uma água que você nunca mais teria sede, muito pelo contrário, do teu interior teria uma fonte a jorrar para a vida eterna. Ou seja, nós temos dentro de nós um rio, e nós conhecemos uma fonte, e essa fonte é Jesus. Se nós somos um rio, assim como um rio que ele começa pequeno, o rio Amazonas, por exemplo, que é o rio mais caudaloso do mundo, ele despeja no oceano 300 mil metros cúbicos por segundo. É uma infinidade de água que sai por segundo ao mar. Ele cumpre o seu objetivo, a sua meta, que é chegar ao mar. Ele atravessa quase que um continente inteiro para chegar ao mar. Mas ele não começou grande. Ele começa lá na Cordilheira dos Andes. E lá na Cordilheira dos Andes, com o degelo da neve, ele começa pequenininho, talvez um córrego como esse, fino, estreito. E para um riozinho como esse, um simples obstáculo, como eu, por exemplo, que estou parado no meio do leito do rio, se torna um obstáculo muito grande. Talvez um tronco como esse, atravessa todo o riacho. Isso aqui se torna um obstáculo muito grande. Não tem como o rio passar por cima disso, porque o rio é pequeno. E às vezes a gente se sente assim, a gente se sente pequeno, derrotado, e um obstáculo que se aparece, que se apresenta à nossa frente, nos faz parar, nos detém. E querido, eu quero te falar o seguinte: quando isso acontecer na tua vida, e se isso está acontecendo com você, se tem um obstáculo financeiro na tua frente, ou se tem um obstáculo emocional, profissional, não sei qual que é o obstáculo, mas o que eu sei é o seguinte: além de você ser um rio, você tem uma fonte, e essa fonte é Jesus. Quando você bebe dessa fonte, o nível do teu rio aumenta. É justamente o que está acontecendo aqui, O riozinho está aumentando, e cada vez mais ele se torna forte, mais largo, mais profundo, mais caudaloso. E essa fonte, ela não para de jorrar, ela jorra eternamente. Então, querido, eu quero te animar e quero te desafiar a não ser lagoa, a não ficar com água parada da dengue, da doença. Jesus, ele te fez para ser um rio, ele te fez mais que vencedor. Você tem dentro de você um rio poderoso que pode vencer cada um dos seus obstáculos. Esse riozinho se tornou mais largo, ele se tornou maior e ele contornou o obstáculo que estava diante dele. Por quê? Porque não parou de descer água. Agora, muitas vezes a gente se detém diante de um simples obstáculo e a gente entrega os pontos e a gente fala que o obstáculo é maior do que nós. O obstáculo nunca é maior do que você, porque você tem dentro de você um rio, você tem dentro de você uma fonte, e essa fonte é inesgotável. Se você acha que o teu obstáculo é grande, vá se aprofundando, vá bebendo das águas chamadas Jesus, vai se fortalecendo em Deus, vai criando forças, vai tornando maior, e quanto maior você se tornar, quanto mais profundo, quanto mais largo, mais fácil você vai superar cada um dos seus obstáculos. Eu quero te desafiar, querido, a ser rio, a não se acomodar com os obstáculos que te detêm. Deus te criou com um propósito.
Deus te criou com um alvo. Deus te criou com um objetivo. Cumpra esse objetivo. Chegue até o mar. Desague no mar. O teu propósito é diferente do meu, mas você tem um propósito criado e estabelecido por Deus. E com certeza não é ser lagoa. Com certeza não é ficar estagnado diante de um obstáculo. Amém? Escute, para terminar. Certa vez, Davi encontrou um urso. E ao olhar de muitos, esse urso era um obstáculo gigante. Só que para ele não, porque ele tinha uma fonte. E ele foi lá e bebeu da fonte e venceu esse urso. Se tornou maior, se tornou mais forte, se tornou com fé. Depois do urso apareceu um leão. E ele matou o leão também, porque ele já era mais forte. O rio já era mais largo. As águas já eram mais profundas. Ele já caminhava em fé. Até que um dia apresentaram para ele um anão chamado Golias. Para ele era um anão. Para ele era um obstáculo pequenininho. Sabe por quê? Porque ele já tinha bebido da fonte. Ele tinha se tornado um rio caudaloso, forte, poderoso. Você pode ser esse rio. Davi venceu o gigante Golias porque ele bebia da fonte. Ele bebia da fonte. Beba dessa fonte chamada Jesus Cristo de Nazaré. Que seja um rio de águas cristalinas. Seja um rio que nada, nem ninguém e nem nenhum obstáculo possa te deter. Cumpra os teus propósitos, cumpra os teus objetivos e Deus te fará mais do que vencedor. Porque tudo podemos naquele que nos fortalece, Cristo Jesus. Que Deus te abençoe.